se converteu a Cristo. Houve uma conversão. A diferença nos dias de hoje, há um grupo convencido, há um grupo, a minoria, convertidos. Tem uma grande diferença. Conte para nós um pouco da sua conversão, quando aconteceu, e por que você se entregou a vida para Jesus. É interessante que, a partir de quando entregou a vida para Jesus, logo após, o Senhor percebeu o chamado, porque além do Senhor aceitar Jesus, houve uma transformação, mas também o Senhor o chamou para um propósito de fazer a obra dele. Sim. Conte para nós um pouco da sua conversão. Lá no início, né? Isso. Então, irmãos, outrora, quando eu estava no mundo, eu usava muita droga, estava sob muito excesso de cocaína, sob muito excesso de maconha, fumava muita maconha, fazia muitas festas, e chegou um certo período da minha vida, o pastor Eliseu, que já não gostava mais daquela rotina. Eu me sentia o meu coração vazio. Uma certa vez, o que me chamou a atenção é que o meu amigo foi transformado, na qual outrora ele era cristão, veio do berço evangélico. A família e a geração dele veio todo do berço evangélico, e a minha geração era católica. Mas desde pequena minha mãe me ensinou a trabalhar dentro da igreja católica, levar a velhinha lá na frente no padre, né, entrar com as coisas, né, para trabalhar ali para Deus, né? A minha mãe sempre foi dedicada para dar o seu melhor para o seu filho. Mas só que chegou um momento na adolescência que o adolescente ele quer ter curiosidade. Acaba que desperta algo dentro da gente. Acaba que a mãe não consegue segurar o filho numa certa idade. Acabou que gerou em mim uma curiosidade. Eu peguei e falei, por que eu isso eu não posso, se todo mundo pode, não é verdade? Então eu olhava assim e falava assim, isso não tem nada a ver. E acabava que eu começava assim, envolvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e logo após, quando eu me envolvia em algo errado, eu via a consequência daquilo depois. Aí nisso, quando eu me envolvia demais nas coisas, comecei a me envolver com roubo, comecei a me envolver com muitas coisas erradas. E acabou que, num certo dia, esse meu amigo, ele mudou de vida. Aí nisso, quando ele mudou de vida, eu cheguei perto dele e falei, irmão, eu tô vendo algo diferente em você, tô vendo uma luz, eu tô vendo uma felicidade que eu não tô tendo. Tem como você me apresentar isso? Ele falou assim, tem uma revisão de vidas para você ir comigo dançar a nossa terra. Tem como você ir comigo durante 3 dias lá no encontro com Deus? Eu falei, vamos sim, mas só que eu não sei conversar com Deus não. É só você repetir o que a pessoa falar do seu lado. Eu falei, eita Jesus, esse negócio é meio estreito. Eu não sabia falar com Deus, eu sabia falar com as pessoas. Aí, então o meu amigo falou, então você vai repetir somente o que a pessoa do lado falar com Deus. Então tá bom. Aí a pessoa começava a falar com Deus. E ali, o que a pessoa falava, eu repetia. E eu falei assim, um sábado, isso foi na sexta-feira à noite, que a gente foi ao encontro com Deus na sexta-feira à noite. Aí quando eu fui no sábado de manhã, eu perguntei que eu precisava tirar algo que estava dentro de mim que me deixava eu amargurado. Ele falou, desce lá no campo e começa a jogar para fora tudo o que te machuca. E eu era uma pessoa dura. Eu era uma pessoa que não chorava há muitos anos. E acabou que quando eu comecei a lembrar de todas as pessoas que me fizeram mal, eu falei, Jesus, eu quero liberar o perdão pela aquela pessoa no meu primeiro trabalho.
na qual aquela pessoa veio dando um biscoito para todo mundo assim, ó. Quando chegou em mim, aquele biscoito estava vazio. E aquilo ali gerou uma mágoa em mim. E aquilo ali eu comecei a ter ódio daquela pessoa. Então eu comecei a pedir a Jesus perdão pelaquela situação, pelo ódio, pela raiva, pela rejeição que ele estava fazendo diante da minha pessoa. E ali eu comecei, né, a lembrar de todas as pessoas que me feriu, os meus relacionamentos, os meus amigos, e ali eu comecei a pôr para fora, pedindo a Deus perdão. Eu jogando para fora, né, aquilo que me entristecia. Aí do nada, pastor, eu comecei a chorar. Aí do nada eu comecei a tremer. Eu começava assim, ficar algo que não tinha como controlar. Aí eu cheguei perto da liderança e falei, eu joguei tudo para fora. Todas as pendências que eu tinha com as pessoas, eu pedi Jesus para me libertar. Aí logo após que, quando eu aceitei a Jesus, depois desse encontro com Deus, eu tive uma oportunidade de saber o que é ser um profeta de Deus. E eles falaram comigo, para você ser um profeta de Deus, você tinha que jejuar, entrar na oração, leitura bíblica e ficar no monte. Então eu me acampei no monte durante uma semana. Nossa. E ali eu já comecei a buscar os dons espirituais. Logo após, quando eu saí do revisão, eu ouvi os profetas pregando lá no encontro com Deus. Eu não esperei o pastor, a liderança falar, você precisa se posicionar. Eu se posicionei para ser o que eu sou perante a Deus hoje. Por isso que eu sou meio ousado, pastor. Eu entro em becos e vielas, entro no meio dos bares, entro aonde Deus mandar. E começo a trocar as trombetas, começa a alertar o povo como João Batista. Essa essência, esse dom, eu descobri quando eu aceitei a Cristo. Quando eu encontrei com uma pessoa hoje, dentro de uma padaria, que ela estava afastada, o Senhor me fez eu parar no meio da estrada e falar. O Senhor começou a ministrar. Como o Senhor falava comigo hoje. Está vendo por que eu te escolhi? Porque eu vou te enviar no meio daqueles que estão perdidos. Então, ou seja, eu entrei para comprar um salgado hoje na padaria. Aí eu perguntei para a irmã se ela era cristã. Ela falou assim que sim, mas estava afastada. Mas eu falei com ela, uma vez filha, sempre será filha. Mas Deus nunca deixa de amar ela. Às vezes ela pode ter decepcionado com a pessoa, ou então ela, de fato, teve a decisão de estar onde que está hoje, mas hoje eu vejo uma necessidade que Deus ele tem pressa para salvar as pessoas. Verdade. Então, ou seja, isso que queima dentro de mim é amor. E quando eu aprendi uma coisa, que quando eu estava no mundo, pastor Eliseu, quando eu fazia as coisas lá no mundo, eu fazia com excelência. Então, por que agora nas coisas de Deus eu também não posso dar o meu melhor? Então, assim, lá no mundo eu fazia tudo para a mão de Satanás lá. Tudo com excelência. E agora, na presença de Deus, eu dou o meu melhor. Então, ou seja, eu falo para você que a minha conversão, ela veio por decisão. Eu vi a luz de Deus na vida do meu amigo. Isso que me despertou. O importante hoje é a nossa conduta por onde a gente vai. Porque as pessoas, a Bíblia vai dizer que existe uma nuvem de testemunha que fica o quê? Nos observando. Mas a gente não pode errar. Porque nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. Então, ou seja, e ali após a minha conversão, lá no começo, veio através de um amigo. E através dessa decisão, eu entendi meu chamado. Quando eu buscava no monte, via muitas coisas sobrenaturais, bolas de fogo, anjos, coisas que eu era novo convertido. O povo de muito tempo, de 10 anos, não fazia, eu fiz. Colocava a mão na macumba, pegava o nome das pessoas que estavam lá, que o povo ia lá no monte para orar, mas ia pessoas também para fazer a obra maligna. Então eu vi já muitos trabalhos de obras de macumbaria em cima de Bíblia. Eu já vi muito assim galinha em cima de formigueiro. Então assim,
coisas que o povo não tinha, assim, ousadia, eu tinha. Eu encorajava o povo a fazer as coisas para Deus, e eu tenho esse pique, né, para fazer, né, o povo ir para frente, porque eu vejo no decorrer da caminhada muitas pessoas querendo parar devido às circunstâncias da vida. Então foi assim que eu aceitei a Cristo. Né? Estava cansado de viver uma vida voluntariamente, né? Estava cansado de viver uma vida assim cansativa. Aí acabou que a minha única solução mesmo foi largar o que me trazia dor e dei a oportunidade para aquilo que me traz paz. Realmente houve uma conversão aí, né? Uma conversão. Se a gente for ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a minha tradução é King James, vai estar escrito assim: portanto, se algum homem está em Cristo, algumas traduções dizem se alguém que está em Cristo, vírgula. Portanto, se algum homem está em Cristo, vírgula. Aí nós podemos falar de decisão. Como o senhor falou, eu decidi. Eu vi uma mudança no meu amigo. Já estava cansado com a rotina do velho homem. E eu decidi entregar a minha vida em Cristo. Olha agora a consequência. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Aqui fala sobre a transformação. Sim. Aqui fala sobre a característica da salvação. Realmente, quando uma pessoa ela se entrega para Cristo. E se nós formos ver no original grego, nós vamos conhecer a palavra metanoia. Meta significa mudança. Nous significa mente. Mudança de mente. Houve uma mudança. E na Bíblia, a metanoia ela vai representar arrependimento verdadeiro. Porque dois grupos de pessoas nessa geração: convencidos e convertidos. Sim. Convertidos, se cumpre 2 Coríntios 5,17, a metanoia, uma mudança de mente, uma novidade de vida, uma transformação. Convencido é aqueles que se convence, porém, tem um porém, permanece na vida antiga, nas práticas, falando português, claro, uma vida de fachada. Mas a Bíblia, ela vai destacar a palavra metanoia representando um arrependimento verdadeiro. O arrependimento levou o Senhor a reconhecer que o seu estado de vida antiga não era ideal, não era provada por Deus. E biblicamente falando, toda pessoa que ela se arrepende, primeiro vem a obra do Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, pelo fato de uma palavra sendo pregada, mas o Senhor observou a mudança do amigo e entregou a sua vida a Cristo. Biblicamente dizendo, foi selado pelo Espírito, instantaneamente houve uma santificação que, vamos dizer assim, brotou o arrependimento.